Ele sim é o participante homem mais enganado. Isso, né? Isso é verdade. Mas, cá entre nós, se meteu nessa porque quis também. A Bianca já falou, ele é um 71, gente. Ela é a maior manipuladora que já houve nesse programa. Não sei se é a maior, não. Uma das. Eu acho que ela é a maior. Ele é um metido a esperto, que não tem noção de que achou a mulher muito mais esperta do que ele Uhum, e que tá metendo a perna nele. uhum, Ela tá fazendo agora a vez de boazinha, depois dela ter cagado no pau e ter feito a merda que ela percebeu que fez, até para não ficar mal nas redes sociais e tudo mais, ela tá agora vestindo a skin de submissa, boazinha, uhum. aceito tudo que veio de você, porque eu amo você mais que tudo, inclusive se você não tiver dinheiro, eu tô contigo. Mas ele é um cara que come mortadela e rota presunto. Uhum. Ele também é babaca. Então, quando vai ter o primeiro encontro de todos os casais, o Jack e a Faye chegam por último, né? E ela que tá super tranquila, de boa, não se importa com mais com ninguém, só com a relação dela, já solta um meu Deus. E vai zoar a produção do Jack, dizendo que é um visual para algumas pessoas. E aí depois ela vai conversar lá com a Cuba, com a Francesca, com o Joseph e Yasmin, e, e que fala que, não, que resolveu não falar com o Jack porque ele mentiu. E aí o Jack confirma o que ele falou lá no lounge. O Joseph, desculpa, confirma o que ele falou lá. Ela diz que ele que forçava, mas que não importava. E aí o Joseph fala: mas parece que te incomoda, assim, da maneira que você fica falando. É aqui que ela resolve ferrar com a vida do Joseph. Hum. É nesse momento. É a partir daqui que ela vai ficar arranjando maneiras de ficar tentando minar a relação do Joseph com a Francesca. Uhum, uhum. Ela já gostava de ficar de leve trás, começando com Francesca e Stevanik, que também, Uhum. pessoa igual a ela, gosta de ter informação sobre todo mundo para saber como usar. E quando o Joseph defende o Jack e diz que ela se importa sim, ou pelo menos parece se importar, ela resolve que o Joseph é o inimigo número 2 dela, porque o inimigo número 1 é o Jack. Olha isso, gente. Ela não falou isso, tá? Eu que tô. E aí ela vai dizer que fica chateada assim, mas que não significa nada. Ô, Uhum, garota! uhum. Hum. E aí ele diz que só não quer ver ninguém falando mal do amigo dele, pra ela ficar mais revoltada ainda. E aí, enquanto isso, o Eddie vai estar conversando com os outros caras e diz que não teve ninguém tão compatível com ele antes. Porra! Aí, meu amigo, papo Aí, de meu ajuda amigo, psicológica, né? pelo amor de Deus, hein? E o Jack vai estar se lamentando com o Joseph sobre a Kiara. E ela atacar o caráter dele, e queria deixar as coisas ruins entre ele e a Faye, e que ele precisa se defender, e que parece que ela foi meio amarga na história. O Joseph vai dizer que ela nega ter dito que ele era o número 1, e aí o Jack diz que pode ter sido erro de comunicação, mas que não Uhum, justificava uhum, ela uhum. atacar ele para Faye. De novo, vale lembrar, ele falou que ela estava no top 1 dele, e ela falou que ele estava no mesmo nível. Ele não mentiu. E aí o Jack vai chamar a Kiara para conversar, e ela fala com aquela cara de pateta, né? Tentando fingir normalidade, tentando bancar a superior. Aham. E aí ela fala que ele teria dito que era o número 1, e ele fala que ele lembra de ter dito e que não teria afastado, ou ele lembra que ele falou, e que isso não teria afastado o EJ. E ela vai dizer que o EJ se sentiu arrasado quando escutou, que ele se sentiu meio afastado da situação. Ele diz que é um experimento e que não gosta de sair com um monte de gente. Ela, você tem certeza disso? E aí ele diz que só consegue focar em uma pessoa por vez e que ela teria dito que ele era fingido para Fê e ele não é falso. E ela vai dizer que não disse que ele era falso. E ele, mas falso e fingido é a mesma coisa. Aí ela, não, não é. E ela diz que já achava ele fingido antes mesmo dessa história, porque sentia que ele colocava a energia dele em vários lugares. Uhum. Aí eles estão começando a perguntar. Uhum. Aí ele pergunta assim: você entende que você terminou comigo? Aí ela, não, eu comecei a puxar o assunto, você percebeu e se adiantou. Aí ele, não sei o que dizer, mas sem querer ser rude, naquele dia eu ri muito com a Fei
e achei o nosso encontro chato. Se teve um dia que eu mudei como te via, como você fala, foi nesse dia. Aí ela: "Você me chamou de chato?" Ela ficou muito Aí passada com não. isso, gente. Ela: "Não, você acabou de dizer". Nunca, nunca, ninguém disse que eu sou chata, Uhum. E na ele minha vida. e aí ele fala pra ela, né: "Se você só entendeu que eu estou te chamando de chata, aí está o problema". Ele tem razão. E ela inclusive vai dizer pra produção isso que a Ana acabou de falar debochando, né, que ninguém nunca chamou ela de chata, então ela não acredita nele. Só que de novo, ele não chamou ela de chata, ele disse que a conversa foi chata. E aí ela ficou super ofendida. Foi mesmo. E aí ele vai olhar pra ela e vai falar assim: "Eu preciso focar na minha noiva. Tem mais alguma coisa que você queira dizer?" Aí ela: "Não, já disse tudo. Encontrei minha pessoa, estou feliz com o EJ e só ele que importa". Tá bom. Aí ele vai dizer pra produção que ela parece gente que quer acabar com a sua alegria, que escapou de uma boa com ela. Nesse Ele ponto, o tem razão. Jack tem razão. Uhum. E aí a Chiara vai chamar a Cuba para conversar, diz que o Joseph tentou guiar a conversa dela para falar sobre o Jack, mentira. E pergunta se a Cuba acha que o Joseph e a Chiara estão próximos, porque acha que ele não foi sincero com a Francesca sobre a conexão com a Jevanique, e que ela disse que o Joseph disse que queria ter outro encontro com ela, Hum. e que a maior preocupação dela é a Francesca se magoar. O que me incomoda muito na Chiara, inclusive, é isso, essa falsa sororidade. De ficar Uhum, dizendo que tá preocupado com as mulheres só para plantar veneno ali no troço, quando não é nada uhum. disso. E aí depois eles vão estar conversando, ela vai estar conversando com o EJ, e os dois dizem que se amam. E aí, inclusive, eu até anotei aqui que era incrível como ela parece um personagem de desenho animado, toda hora ensinando. No segundo encontro de casais, o EJ já tá comendo comida vegetariana por causa dela. Ridículo. E a Chiara vai dizer pra Yasmin que ela e o EJ falam que se amam o tempo todo, o que é uma Falsos. sacanagem. Até porque a Yasmin estava comentando com ela justamente de como elas não tem essa troca ainda com dela, só para espizinhar a mulher. Falsa, falsa, falsa. E nisso, eles estão sentados numa mesa e o Jack vai sentar do lado do JJ para conversar, e a Chiara fica só fingindo que não está escutando, mas ouvindo Uhum. tudo. E aí o Jack fala para AJ: "Ó, não queria te deixar chateado". O AJ diz que não ficou chateado pela situação, que ficou chateado com a situação, mas não pelo Jack em si. E a Chiara reclamando com a Cuba da conversa dos dois e fazendo uma Uhum. cara de super bolada, porque ela esperava que o AJ fosse partir para cima do Jack. Sim. Mas o AJ não partiu, porque assim, não tinha motivo. O Jack foi até sensato, porque a partir do momento que a Chiara falou que o AJ ficou chateado, ele chegou e falou: "AJ, desculpa, não foi minha intenção te deixar chateado". E o AJ também foi tranquilo, porque o AJ falou: "Cara, tá tudo bem, não foi você em si que me deixou chateado, foi a situação. Vamos seguir a vida". E a Chiara ficou por conta, porque a Chiara queria que o AJ partisse pra cima do Jack. Uhum. Hum, Ela quer ver sangue. Ela é o tipo da sim. mulher que gosta de ver sangue. Ela Uhum, quer ver desgraça uhum. para ela se sentir feliz e se sentir Verdade. plena. E aí ela vai perguntar para o AJ sobre o que eles estavam conversando, como se ela não soubesse, né, e Uhum. diz que se ele pede desculpas pela conversa, é porque Ih, aconteceu. AJ virou coaching. Ai, meu Deus do Aqui, céu. ó. É, de repente até era, né. E aí ela Hum. pergunta, ela fala que se ele pede desculpa por algo que aconteceu, é porque realmente aconteceu, então ele mentiu para ela antes. Só que ele pediu desculpa de novo, ele pediu desculpa por caso tenha deixado o AJ chateado, ele não pede desculpa pelo que a Chiara falou que ele mentiu. Ela fica o Uhum. tempo todo tentando distorcer as realidades, distorcer as coisas. E aí o AJ fala que é para eles seguirem em frente. Uhum. E aí depois ela inclusive vai fazer uma piada com o AJ sobre ser chata, enfim. Já em Londres, ela pergunta sobre o futuro da carreira dele, e aí ela fala que o pai pagava tudo, e aí fala sobre a casa que quer com 5 quartos, Aí eu ela não sei o começa a quê, e não sei delirar. o que lá. Eu sei que E tipo ela assim, o cara tá desempregado. Vamos ser verdadeiro. É o que o uhum, Douglas botou ali. Ele tá desempregado. Esse between jobs é desempregado, né? Aí ela mete o louco e diz que quer cada vez que sair gastar 300 euros, 300 libras, nem euros, é libras,
que ela quer viver numa casa que é praticamente uma mansão e que o pai pagava tudo para todo mundo que ela quer, que então o cara que pague tudo para ela. Só que ela começa a ir falando tanta coisa que a própria edição vai afastando a câmera, afastando, sai do apartamento. A edição deu um show aqui. Foi mesmo. Deu uma sacaneada nela, porque vai mostrando assim, ele se afastando e ela continuando falando das coisas que queria. Nesse momento aqui, palmas para a edição. Verdade. E aí no outro dia ela reclama de ter arrumado a cama, porque ela gosta que arrume logo que levanta. E aí ele diz que não arrumou porque ela estava dormindo ainda. E o doutor Bactéria ensina, você não deve arrumar a cama logo depois que acorda. Você tem que deixar a cama dar uma esfriada, porque tá com ácaros, essas coisas. Você também tem que secar o suor. Quando você pega, às vezes, uma cama suada, úmida, e você tampa ela, você faz Favorece os proliferação ácaros. e até mesmo de fungos. Pois é. Então ele estava certo 2 vezes, porque ela estava dormindo e porque não se arruma logo depois. Exatamente. E aí o que ela pergunta, o que ela trouxe de bom para casa, e ele diz brincando para ela, Não pode ser que direções lá eles não claras, suem, né? Porque é Inglaterra, né? direções claras. E aí quando ele fala que ela levou direções claras, ela também não gosta não, ela fica bolada, porque ela queria que ele ficasse elogiando ela e ele deu uma zoada. E aí no outro dia eles vão estar colocando roupa para secar, ela reclamando, e diz para a Chata produção demais! e aí ela admite para a produção que ela está forçando a barra um pouquinho para ver até onde pode ir. Cara, por que alguém faria isso com alguém? Gente, Que é ainda mais com alguém palhaço. que ama. Cara, por que você forçaria alguém para saber o limite dele, gente? Por quê? Por quê? Sim. Por quê? Porque é ela. E aí no outro dia, aí ele diz que eles brigaram feio na noite anterior, que ele acabou indo dormir fora, porque os pais dele não quiseram conhecer ela na frente das câmeras, e ela não recebeu isso bem. Aí eu fiquei comigo, não acredito. Ela, que não quer aparecer nem um pouco, não ficou satisfeita de conhecer os pais dele na frente das câmeras, não acredito que ela ficou chateada com isso. Fiquei surpreendido aqui. Ô, mulher nojenta, gente, pelo amor de Deus. E aí ele vai dizer que ele não recebeu a empatia que esperava de alguém com quem ele vai casar. Né? E aí ele questiona para a produção que será que vai ser sempre assim? Oh, meu anjo. E aí nisso ele vai conversar com o Jordan e diz que sentiu que ela faz acusações sobre a personalidade dele e que ela tem expectativas altas para o encontro, que não aceita menos de 300 libras em um primeiro encontro, e que já teve encontros de milhares de libras. Então é difícil não pensar que se não gastar esse dinheiro, ela vai pensar diferente dele. Mas eu até anotei aqui. Vou ler para vocês o que eu anotei. Mas, meu anjo, você falou que curtia esse lado dela, não falou? Acho que ele não sabia que era desse tamanho o lado dela. Você tá o tempo todo dizendo que ela parece meio snob, meio riquinha, mas que você gosta disso porque os gostos de vocês são parecidos. E agora fica aí preocupadinho? Acho que ele não tinha percebido o tamanho disso aí, tá? Acho que ele se iludiu, ele foi moleque. Ele foi ingênuo. E aí a Kiara tá conversando com o Yasmin e conta que não percebeu que o AJ tinha ficado chateado por causa dos pais e não apoiou ele. E de repente só quis brigar e que percebe isso agora. E que eles foram para um bar e a briga cresceu, chegaram em casa e continuaram a brigar. E ela percebe que tem se sabotado e está testando as barreiras. E que isso não é uma boa representação do que ela é. Cara, parece que ela assistiu todos os casamentos às cegas e reuniu num discurso tudo que uma pessoa que faz bosta fala. Até a carta do estar se sabotando ela usou. Só faltou estar de camiseta branca. Mas estava claro, eu acho, né? Ela claramente só fez essa cena e usou a Yasmin para tentar limpar a imagem dela. Só para isso. E a Yasmin diz ainda, porque também né, a Yasmin gosta de acreditar nos outros, que vai ser bom o AJ ouvir ela falando isso. E que conhece ela e sabe que ela é uma boa pessoa. Puta merda. E aí, vão os dois conversar, né? AJ e Kiara. Ela vai dizer que foi irracional além do compreensível e pede desculpas por não ter sido empática. Ele vai dizer que não gostou dela ter julgado o caráter dele. Ela diz que se sentiu repreendida quando ele falou dela estar no celular, porque ela estava conversando com ele, mexendo no celular, ele pede para ela largar o celular. E ela não gostou dele reclamar disso. E que acha que estava se sabotando, porque não quer se machucar e perder ele. Só um minuto, gente. Que não tem ninguém bem intencionado nesse momento no planeta.
Doutor Alex. Ele diz para eles seguirem em frente e fala que não se sente seguro por ter que bancar os jantares legais que ela curte. Ela diz que o ama e que nada disso importa. Ah, claro. Claro que não. E aí ele agradece por ela dizer isso, que tira um peso das costas dele, que você se colocou, amiga. Você se colocou. Uhum. E aí no outro dia eles vão jantar com as amigas dela, que surpreendentemente parecem ser gente boníssima. As amigas dela foram super simpáticas, eu já estava esperando para as amigas dela serem um sebo escorrido, serem pernósticas, mas não foram. Foram super simpáticas, foram super de boas. Inclusive vão dizer para ela que ele parece ser genuíno e que inclusive o radar de uma delas não apitou, que não disse que era para Kiara fugir. Fiquei surpreso. Como é que pode? No outro dia, eles estão esperando os pais dele chegar no apartamento, os pais chegam e aparentemente toparam conhecer ela de frente das câmeras, né. Uhum. A mãe dela se assusta quando a vê, não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando a mãe dele olha para a cara da Kiara, dá uma assustada, porque ela não esperava que fosse ser uma lourinha patricinha branquela de olho claro, que nem ela. Dá para Uhum. perceber claramente que não Que ela era não o não era o que ela estava o esperando. estilo de padrão que ela estava esperando que o filho fosse aparecer, tá. E ele pega algo para eles, e aí ela zoa dizendo que é o máximo que ele já fez na cozinha, o que é mentira, porque ele faz café da manhã para ela, inclusive. Faz chazinho para Aí só ela. quer diminuir o cara, zoando. Aí vai elogiar ele, mas depois elogia ele. Você conversa, os pais dele dão uma benção, tá? No outro dia, ela vai preparar uma celebração do Diwali para ele e ele fica todo emocionado. Uhum. E é isso. Deles é isso. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.